Olá a todos, né? Nossos alunos do sexto ano, né? Aqui é a professora Fabiana de Ciência. Na aula passada, quem estava presencial, a gente falou sobre a questão da astronomia, da questão do universo, né? E eu pedi até para ser feita alguma tarefa relacionada que vocês encontrassem qual seria a teoria mais apropriada. E uma das mais comentadas foi a questão da teoria de Big Bang, que hoje é mais aceita pelos cientistas, né, sobre a formação do universo, que é a questão do Big Bang. Essa teoria ela afirma que, segundo eles, mais de 15 anos, mais de 15 bilhões de anos, né, toda a matéria que originou no universo estava concentrada realmente num único ponto. Até que começou a expandir subitamente, né? Como houve essa explosão, né? Aí surgiu várias partículas, né? E durante essa explosão, essa expansão inicial, formou-se vários elementos químicos. A partir desses gases de poeira gerado, né, pelo Big Bang, surgiu as primeiras estrelas, aí daí foi surgir as galáxias, aglomerados, né, de estrelas, vários outros corpos celestes, né, nesse espaço vazio, né, várias partículas foram quebradas, né, devido a essa explosão, né, e foi se espalhando. Então a nossa galáxia, onde está o Sol, né, que é a estrela principal, o planeta Terra é chamado de Via Láctea. Provavelmente você já notou que em noites, né, como claras, sem nuvens, é possível você observar essa faixa, né, que ele chama esbranquiçada no céu. É a parte da Via Láctea. De forma que há grande quantidade de estrelas naquela região, né, quando você consegue visualizar. E aí vem a formação dos componentes, que é o nosso sistema solar, né, aproximadamente 5 milhões de anos iniciou a formação desse sistema solar, que o Sol originou-se compactação de gases e poeira, né? A gente sabe que existe nossos planetas, né? Uma parte é rochosa e outra parte é gasosa, depois a gente vai falar sobre esses planetas. Então a Via Láctea é a única estrela do sistema solar, né? E os demais corpos celestes, que a gente chama, né? Esse sistema gira ao redor de um grande astro, né, que é o próprio Sol, né, a nossa estrela principal. Os planetas, as luas, os cometas, os pequenos corpos celestes, como os meteoros, asteroides, ele origina aproximadamente, eles dizem que é mais de 4,5 bilhões de anos, e há 8 planetas girando em torno desse Sol, que a gente vai ver também falar de cada um deles, que é o Mercúrio, o Vênus, a Terra, o Marte, o Júpiter, né, o Saturno, o Urano, o Netuno. Depois a gente vai falar um pouquinho de cada um, certo? Eu estou só fazendo assim uma explanação, né, em relação a essa parte, né. Uns deles já há 3 planetas que são chamados de anãs, né, que é o Plutão, o Ceres e o Eris. Então, depois a gente vai falar sobre esse tipo de planeta, né? O nosso sistema solar é o Sol e os planetas, né? A gente chama o Sol porque é a esfera de gás hidrogênio, né? Que é o hélio incandescente que se encontra na temperatura, né? A mais ou menos de 5, segundo eles, 5 de 5 a 6, vamos botar assim, graus Celsius, né? Mas é muito relativo, depende muito, cada lâmpada ele dá uma posição de temperatura, né? Uma temperatura bastante elevada em sua superfície, enquanto seu núcleo ele está 20 milhões de graus Celsius, né? Olha a diferença, né? Isso é superficial, né? Ele se encontra a 5 milhões de quilômetros da Terra, 150 milhões da Terra, e tem um volume aproximadamente de 1,3 milhão. É mais ou menos que ele fala em relação à questão do Sol, né? E além de
1,3 milhões de vezes maior do que a Terra, a parte visível do Sol, né, que é a fotosfera, ela apresenta uma região escurecida, são chamadas de manchas solares. Nessa região a temperatura são 2.000 graus Celsius, mais ou menos, né, que na região vizinha a elas. Aí tem todos os nossos planetas, como eu falei, que a gente vai falar sobre cada um deles, né, referente o mais próximo, o maior e o mais distante, que eu já até comentei na aula passada. Vocês têm que ter o cuidado nas atividades, porque esse conteúdo de ciência, vocês também veem geografia, certo? Que eu acho que é com o Denis, né? Então, assim, ele vai falar um pouquinho também sobre a questão da Terra, né? Que vocês também chegaram, provavelmente, alguns que não assistiram a aula no primeiro dia, você vê um pouquinho sobre a questão da Terra, do universo no 5º ano. Aí a gente dá continuidade no 6º ano relacionado a esse conteúdo, né? Então, a gente vai falar um pouquinho de cada coisa relacionado a isso, ok?